Olá, boa tarde. Relatório da ONU revela que mais de 117 milhões de pessoas vivem como refugiadas no mundo. Glauco de Queiroz. E no Brasil, em 2023, existiam 143 mil refugiados, um número 117% maior do que no ano anterior. No Aeroporto Internacional de São Paulo, cerca de 300 estrangeiros estão retidos na área de migração. Dimas Soldi. Eles aguardam para formalizar um pedido de refúgio. Amanhã é o último dia para a inscrição do Enem, Ana Karina de Carvalho. Amanhã é o último dia para a inscrição do Enem, que foi prorrogada desde a última sexta até amanhã, dia 14. Fique com a gente e fique bem informado agora. A gente abre esta edição mostrando que as migrações forçadas aumentaram em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Hoje, o Ministério da Justiça divulgou números e perfis dos refugiados no país. Os dados são impressionantes. O repórter Glauco de Queiroz tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Glauco, boa tarde, bem-vindo. Olá, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, de acordo com os dados apresentados, até o fim de 2023, existiam aqui no país 143 mil refugiados, um número 117 maior do que em 2022, Quanto aos pedidos de refúgio, em 2023 foram 58 mil, 16% a mais do que em 2022, Esses pedidos aí foram feitos por pessoas de diferentes países, 150 países no total, a maior parte de venezuelanos, O Comitê Nacional para os Refugiados, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, reconheceu como refugiadas no país em 2023 77 mil pessoas, já considerando aí pedidos feitos em anos anteriores, 44% eram menores de 18 anos. Esse quantitativo, Luciana, é o maior da história, com um aumento de mais de 1000% em relação a 2022. E ainda falando sobre esse assunto, o Acnur publicou um levantamento sobre a quantidade de pessoas deslocadas à força no mundo até o fim de 2023. Os números também são os maiores já registrados. Veja os detalhes sobre esse assunto na reportagem. Segundo o relatório divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o número representa um aumento de cerca de 8 milhões de pessoas em um ano. No cálculo entram pessoas que fugiram de casa devido a conflitos armados, refugiados e perseguidos. A agência estima que até abril deste ano, o total de deslocados já tenha chegado a 20 milhões. Conflitos armados como o do Sudão e o da faixa de Gaza são apontados como eventos que contribuíram o crescimento recorde. No Sudão, mais de 11 milhões de pessoas precisaram deixar suas casas à força, sendo que 2 milhões fugiram para países vizinhos. Já na faixa de Gaza, a ONU calcula que 1.700.000 pessoas foram deslocadas, o que representa 80% da população. O relatório também destaca o papel de países das Américas em termos de reassentamento destas populações. Os Estados Unidos receberam o maior número de refugiados reassentados a nível global no ano passado, com mais de 75 mil pessoas. Brasil, Colômbia, Equador e Peru também são apontados pela ONU como países que vêm implementando vastos programas de regularização para refugiados e imigrantes, garantindo documentação e acesso a serviços. Uma nova crise humanitária se instalou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Cerca de 300 estrangeiros, a maioria indianos, estão retidos na área de imigração do terminal. Quem está por lá e fala com a gente ao vivo é o repórter Dimas Soldi. Oi, Dimas, boa tarde, bem-vindo. Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. São 291 pessoas que estão em uma área restrita aqui do aeroporto. São imigrantes indianos e africanos que vieram nos últimos dias aqui para o Brasil em diferentes voos. De acordo com o Ministério Público Federal, eles aguardam para formalizar um pedido de refúgio. Mas a plataforma por onde esse pedido é feito tem apresentado falhas. Ainda segundo o Ministério Público Federal, a situação dessas pessoas por aqui é precária. O Ministério da Justiça informou
que essa plataforma passa por melhorias e que tem acompanhado um crescente número de imigrantes vindos ao Brasil do Sudeste Asiático e também da África. A Agência da ONU para Refugiados informou que tem acompanhado essa situação de perto e que trabalha para a liberação dessas pessoas o mais rápido possível. Luciana. Obrigada, Dimas. No Rio Grande do Sul, a cidade de Canoas fez uma prestação de contas e anunciou um plano de contingência para novas chuvas. Quem tem as informações é a repórter Bruna Sanielli. Oi, Bruna, boa tarde, bem-vinda. Oi, Lu, boa tarde a todos. É isso mesmo, eu estou aqui em um centro de distribuição em Canoas e mais cedo participei de uma coletiva de imprensa onde o prefeito falou aí sobre as ações e sobre as doações que a cidade recebeu. Canoas chegou a ter 23 mil pessoas desabrigadas e 90 mil desalojados. Hoje são cerca de 3 mil pessoas em abrigos. A cidade entregou mais de 102 mil cestas básicas e 1.300.000 litros de água. Foram quase 170 mil itens de higiene, como cobertores, kits de higiene e também colchões. Foram resgatados 19 mil animais, 3 mil desses animais ainda estão em abrigos. 120 mil pessoas de Canoas já se cadastraram para receber o auxílio reconstrução e 55 mil já receberam esse valor. Volto com vocês. Obrigada, Bruna. O Mercado Público de Porto Alegre vai reabrir nesta sexta-feira. O complexo volta a funcionar parcialmente das 8 da manhã às 7 da noite. Veja na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. As feridas da enchente histórica de maio ainda estão abertas no Mercado Público de Porto Alegre. Mas é tempo de recomeço. A limpeza mais pesada foi concluída e a energia elétrica religada. A área interna passou por dedetização e desratização. A vigilância sanitária vai fazer uma vistoria para orientar os comerciantes. A gente viu praticamente tudo indo abaixo. E agora a gente vê todo mundo reformando, pintando, mandando fazer móveis novos. Então a gente se sente assim mais animados. Esta semana marca a retomada das atividades. Os restaurantes do segundo piso e as lojas com acesso direto para a rua estão autorizadas a reabrir a partir desta sexta-feira com entrada pela Avenida Borges de Medeiros. Já para os permissionários do térreo, o caminho vai ser mais longo. O odor de água suja deu lugar ao cheiro das tintas e todas as bancas podem reabrir na próxima terça-feira, mas algumas delas não vão ter condições. A minoria vai conseguir abrir dia 18, né? Algumas lojas conseguirão, as outras continuarão fazendo seu trabalho interno de montagem, de espera de imóveis, né? Porque tem muitas lojas, a maioria delas são projetos novos, mas eu acredito que até julho todas devem ter concluído esse trabalho e aí a previsão é que em julho o mercado esteja 100% entregue à população. A reportagem foi da Dalva Bavaresco. Para incentivar as doações para o Sul, foi zerada a cobrança do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de todo o material destinado para as vítimas da enchente que vivem nos municípios que decretaram estado de calamidade pública. A isenção vale até o fim do ano. A Acrópole de Atenas foi fechada hoje devido à forte onda de calor que atinge a Grécia. E nos Estados Unidos, o governador da Flórida declarou estado de emergência após fortes chuvas e inundações. Deu a louca no clima. Áreas de Miami e Fort Lauderdale sofreram inundações em meio às chuvas torrenciais. Alertas de inundação foram emitidos para diversos condados do sul da Flórida e o Serviço Nacional de Meteorologia alertou que inundações com risco de vida estavam em andamento. O governador Ron DeSantis declarou que as fortes chuvas afetaram a capacidade operacional de infraestrutura, incluindo estradas, escolas e aeroportos. Na Grécia, uma forte onda de calor fez com que o governo fechasse a Acrópole de Atenas e seus principais pontos turísticos pelo segundo dia consecutivo. Serviços climáticos disseram que a temperatura hoje no país pode chegar aos 43 graus.
A Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência para o projeto que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio. Com isso, o texto pode ser votado direto no plenário sem passar pelas comissões. A repórter Kelly Oliveira tem informações para a gente ao vivo de Brasília. Oi, Kelly, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, e a todos que nos acompanham. Atualmente, a lei permite o aborto nos casos de estupro, de risco de vida à mulher e quando não há formação do cérebro do feto. Não há tempo máximo de gestação para o aborto legal. E a interrupção da gravidez não prevista em lei é punida com penas que variam de 1 a 3 anos de prisão para a gestante. Caso a lei seja aprovada, a pena máxima passa a ser de 20 anos, igual a do homicídio simples. Com a aprovação da urgência nesta quarta-feira, o projeto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. Alguns deputados criticaram a forma como foi feita, de maneira simbólica e sem pronunciamento dos partidos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a votação simbólica foi acertada com os líderes partidários. Luciana. Obrigada, Kelly. Os dados do Sistema Único de Saúde mostram que 38 meninas de até 14 anos de idade se tornam mães por dia, no Brasil. Em 2022, foram mais de 14 mil gravidezes de meninas entre 10 e 14 anos neste país. Crianças. Por esse motivo, o projeto gerou uma comoção entre personalidades e quem defende os direitos das meninas, na maior parte vítimas de estupro, muitos dentro de casa. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 6 em cada 10 vítimas de estupro neste país, em 2022, eram crianças. Criança não é mãe. Essa é uma campanha que tomou as redes sociais ontem. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima terça-feira, dia 18, o julgamento contra os acusados de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, podem se tornar réus no caso. Eles estão presos desde março. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os assassinatos ocorreram a mando dos irmãos Brazão, com participação de Rivaldo Barbosa. E a motivação seria proteger interesses econômicos de milícias. No Rio, após 2 dias de operações policiais no complexo de favelas da Maré, o governo do estado atendeu a determinação do ministro Edson Fachin, do STF, e prestou esclarecimentos sobre esses procedimentos. 5 pessoas morreram nos confrontos. A determinação do ministro Fachin ao governador Cláudio Castro aconteceu na segunda-feira à noite. Ela atendeu a um pedido de averiguação feito pelo Partido Socialista Brasileiro sobre o andamento dessas operações na comunidade da Maré. No ano passado, o PSB havia entrado com um recurso junto à Suprema Corte, cobrando providências, depois que surgiram denúncias sobre o descumprimento por parte do governo fluminense de determinações do STF para reduzir a violência e as mortes durante ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Em resposta à determinação do ministro Edson Fachin, o governador Cláudio Castro informou que a operação, iniciada na segunda-feira, teve os objetivos cumpridos com inteligência e uso de tecnologia e que o Ministério Público e as secretarias de Saúde e Educação haviam sido devidamente notificadas. As vendas no comércio cresceram 0,9% na passagem de março para abril, maior patamar da série histórica. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE e são destaque na Agência Brasil. Esse foi o 4º resultado positivo seguido do setor, que acumula alta de quase 5%, aliás, no ano e 2,7% nos últimos 12 meses. Das 8 atividades pesquisadas, 5 cresceram em abril. O principal destaque foi o aumento de 1,5% nas vendas de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. O setor responde por 55% do índice geral. A Polícia Federal investiga possíveis irregularidades no leilão de arroz importado feito na semana passada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A compra dos grãos acabou sendo anulada na última terça-feira.
O pedido de abertura de inquérito foi feito pela própria presidência da Conab, diante de denúncias de que empresas sem histórico de atuação no mercado de cereais teriam vencido a disputa. A suspeita é de que as instituições vencedoras não teriam capacidade técnica e financeira para entregar o produto comprado. O presidente da Conab, Edgar Preto, também determinou que a Corregedoria-Geral da própria estatal e a Controladoria-Geral da União analisem todo o processo do leilão. No total, a Conab tinha adquirido 263 mil toneladas de arroz importado a fim de garantir estoques e evitar o aumento de preço do produto no Brasil após as enchentes no Rio Grande do Sul. Os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário afirmaram que será feito um novo leilão com metodologia mais eficiente. A estimativa é de que o novo edital saia em até 10 dias. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e a correção dos novos depósitos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, precisa garantir, no mínimo, o índice da inflação, o IPCA. A maioria da corte seguiu o voto do relator, o ministro Flávio Dino. A proposta aprovada adota o modelo apresentado pela Advocacia Geral da União a partir de um acordo com as centrais sindicais. O modelo só valerá para depósitos futuros, o que significa que não haverá revisão dos saldos já depositados nas contas vinculadas. A correção deverá garantir, no mínimo, o índice da inflação, portanto, o IPCA. Nos anos em que as contas vinculadas do FGTS não alcançarem esse índice, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. O presidente Lula está em Genebra, na Suíça, para o encontro da Organização Internacional do Trabalho. Ele participa da cerimônia da Coalizão Global pela Justiça Social, evento que faz parte da agenda da conferência e que debate o futuro das relações trabalhistas no mundo. Sobre o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, Lula disse que ele tem o direito de provar que é inocente. O presidente afirmou que vai conversar com o ministro ainda hoje e que depois vai tomar uma decisão sobre o assunto. De Genebra, Lula segue para a Itália, onde participa da cúpula do G7, o grupo formado pelas 7 maiores economias do mundo. Em uma mega operação inédita, o governo de El Salvador transferiu 2.000 presidiários de uma só vez. Os presos foram levados ao Centro de Confinamento do Terrorismo, o maior presídio das Américas. Desde que se reelegeu em 2022, o seu governo já apreendeu mais de 64.000 pessoas, muitas delas sem mandados ou provas, segundo denunciam entidades de direitos humanos do país. Há 2 anos, o país está em estado de exceção a pedido do presidente Nayib Bukele. O status suspende direitos constitucionais de cidadãos e dá à polícia mais poderes para prender pessoas sem um mandado de expedição por juízes. Na Argentina, em meio a protestos e com uma margem estreita, o megaprojeto de reformas do presidente Javier Milei foi aprovado no Senado. Agora o texto voltará para a Câmara, onde já havia sido aprovado em uma versão anterior. O projeto dá poderes especiais para o presidente governar por decreto em diversas áreas, permite a dissolução de organismos públicos e privatizações de estatais, altera leis trabalhistas e dá incentivos fiscais para empresas estrangeiras que queiram investir no país. Ainda assim, foi necessário que Milei fizesse diversas concessões para que o texto pudesse avançar. O documento original possuía 664 artigos. Depois de muita articulação política e debate, a Câmara aprovou um texto com 232, quase 1/3 do projeto original. Estatais como Aerolíneas Argentinas, Rádio e Televisão Argentina e Correio Argentino foram excluídas das empresas públicas viáveis para a privatização. Enquanto os senadores debatiam o projeto, manifestantes e policiais entraram em confronto. E a polícia usou canhão d'água e balas de borracha para tentar dispersar os manifestantes. Pelo menos 18 pessoas foram detidas. Nas redes sociais, o governo argentino chamou os manifestantes de grupos terroristas. Pontos do projeto, como as mudanças nas regras trabalhistas, as privatizações e os superpoderes concedidos a Milei, são questionados por uma parcela da população, como professores
e aposentados. Na semana passada, um relatório da Igreja Católica Argentina mostrou que mais de 55% da população vivem em situação de pobreza. O projeto agora retornará à Câmara, onde serão avaliadas as mudanças feitas no texto pelo Senado. Hoje, 13 de junho, é dia de Santo Antônio, o primeiro dos 3 santos do mês junino. Você sabe muito bem, tem São João dia 24 e tem São Pedro dia 29. No Nordeste, tudo é feito como manda a tradição. O repórter Germale Souza, da UERN-TV, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, tem mais informações. A tradição de Santo Antônio está presente na cultura de muitos fiéis pelo Brasil. O Dia do Santo, comemorado hoje, é celebrado com muito fervor e devoção, trazendo muitos rituais e simpatias que atravessam gerações, tudo em busca de encontrar o grande amor. Segundo os católicos, o santo é considerado como o santo das coisas perdidas, dos milagres, dos pobres e também como o santo casamenteiro. Quem nunca colocou o santo de cabeça para baixo ou tirou o menino Jesus de seu colo para que ele pudesse auxiliar no encontro da alma gêmea. Então, quando o assunto é amor, a gente já sabe a quem recorrer. Essas simpatias são apenas algumas tradições que fazem parte das comemorações juninas aqui no Nordeste. E hoje, no Polo Estação das Artes, aqui em Mossoró, a festa continua e hoje em clima de forró para dançar agarradinho. Hoje a estação recebe a cantora cearense Tati Guel, o grupo Calcinha Preta e também Limão com Mel. Falando em São João, fique ligado na programação da TV Brasil. Hoje, a partir das 10 da noite, tem Arraiá Brasil, com a transmissão ao vivo da festa em Salvador, com shows de Adelmário Coelho e Maiara e Maraísa. Daqui a pouco te conto que a Justiça condenou uma empresa aérea a pagar R$30 mil aos tutores de um cachorro que morreu durante um voo. A gente volta já. Ali sabe de muita coisa. Eu sei. Mas ainda tem bastante a aprender. Que ótimo, estou muito feliz. Muito obrigado. Fico feliz que esteja alegre. Um milagre, de segunda a sábado na TV Brasil. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A tela que todos podem assistir juntos. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Uma tela com a nossa cultura. O nosso povo. A nossa cara. As nossas paisagens. TV Brasil. A tela da gente. Eu quero agradecer a todos os professores que passaram na minha vida. Dia que me queira. O tema do envelhecimento, na minha opinião, ainda é um tema tabu. Tá me chamando. Olhar Independente, toda sexta às 6 da manhã. Produção TVU do Rio Grande do Norte, parceira da TV Brasil. Estamos de volta para te dizer que amanhã é o último dia para a inscrição dos estudantes que vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo vale também para os candidatos do Rio Grande do Sul. A repórter Ana Carolina de Carvalho tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Ana, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde a todos. Isso mesmo, é bom não deixar para a última hora fazer tudo certinho, visto que as
as inscrições foram prorrogadas da última sexta-feira, dia 7, para amanhã, dia 14, que é o último dia. Vamos lá, atenção. O valor das inscrições estão em R$ 85,00. Estudantes do terceiro ano do ensino médio não pagam essas inscrições. A inscrição pode ser paga até o dia 19 de junho, outra informação. E o boleto, o Pix, tudo é acessado a partir da página do estudante, que tem que ter o login de usuário do gov.br. Importante também lembrar disso, tá? O INEP vai aplicar as provas entre os dias 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades da federação em todo o Brasil, incluindo aí o Rio Grande do Sul, como você já falou. É importante lembrar que o Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior no Brasil. E também em Portugal, com instituições onde o INEP firmou convênio. Eu volto com você, Luciana. Obrigada, Ana Karina. A Justiça de São Paulo condenou uma empresa aérea a indenizar em R$ 30 mil os tutores de um cachorro que morreu durante a viagem de avião. Nós vamos voltar a Guarulhos com o repórter Dimas Soldi. Oi, Dimas. Oi, Luciano, olha, esse caso aconteceu em outubro de 2021. O cachorro foi transportado em uma caixa de madeira. O voo saiu daqui de Guarulhos para Aracaju. O animal chegou a roer a caixa de madeira antes de morrer. Essa viagem leva cerca de 2h30, mas o cachorro ficou 6 horas no compartimento. A Justiça condenou, então, a Latam a pagar R$ 30 mil aos tutores do animal, por considerar que ele foi transportado de forma inadequada e precária. Um outro caso que ganhou repercussão nacional foi a morte do cão Joca, que aconteceu em abril deste ano. Neste caso, a companhia Gol, colocou o cachorro em um voo errado. Um projeto de lei na Câmara quer que os animais sejam transportados ao lado dos tutores e não nos compartimentos de carga. Luciana. Muito obrigada, Dimas. Hoje tem Série B ao vivo na TV Brasil, Amazonas e Chapecoense, direto de Manaus. Os dois times estão no meio da tabela e buscam a vitória para se aproximarem do G4. A transmissão ao vivo começa às 15:50. Não perca, então. A seleção brasileira não passou de um empate com os Estados Unidos na última partida antes da estreia da Copa América. O Brasil saiu na frente dos norte-americanos com o Rodrigo. O camisa 10 da seleção recebeu de Rafinha e bateu na saída do goleiro, 1-0. O empate não demorou, o Pulisic bateu a falta no cantinho, 1-1, placar final da partida. É natural que ainda estejamos um pouco distantes daquilo que nós queremos. Eu espero que possamos dar um salto de qualidade, já considerando que todos os jogadores estarão aí em condições a partir de agora, e procurar definir a melhor equipe possível para o jogo de estreia. A atleta paralímpica e repórter da TV Brasil, Carla Maia, foi convidada para disputar a competição de tênis de mesa nos Jogos de Paris. Então, nós vamos direto a Brasília falar com a nossa representante paralímpica, Carlinha. Que orgulho, parabéns! Olha, nos deixou muito emocionada essa notícia agora pela manhã, hein? Não, se você ficou emocionada, Lu, imagina eu, né? A gente tá, o Carlinha, ouvindo palmas aqui, eu tô muito feliz. Eu queria como pegou essa expectativa, eu queria que você falasse pra gente como é que era a sua expectativa para esse dia que finalmente chegou. Nossa, gente, eu tento ir para a Paralimpíada, eu sou atleta desde 2003. Então, a primeira Paralimpíada que eu queria ir como atleta foi em 2004. Há 20 anos eu treino para isso, treino muito duro, assim. Então, eu fiquei várias vezes como primeira reserva mundial, inclusive na Paralimpíada do Rio de Janeiro, eu fiquei como primeira reserva mundial e nunca consegui ser convocada, né? É uma coisa muito difícil, é um sonho de vida para todos os atletas. E dessa vez finalmente veio. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem do nosso chefe de delegação lá da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Então eu já comecei a gritar, acordei todo mundo lá em casa e vim para cá, doida para contar para os meus colegas, porque realmente é uma vitória, é um sonho.
Eu já fui para a Paralimpíada cobrir, né, como repórter pela TV Brasil. Eu estive lá em Londres, no Rio, comentei Tóquio, comentei Pequim, mas agora eu vou como atleta. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui contando essa novidade boa para todo mundo. Carlinha, seu sonho é o nosso sonho. Boa tarde. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã, 1h da tarde. Tchau.